Perguntar não ofende traz hoje uma pessoa. Vocês talvez não conheçam assim pessoalmente, mas conhecem o trabalho dele. Há muitos anos, este excelente profissional daquilo que eu amo, que eu adoro, está em Uberlândia. Sempre em cargos de direção, porque tem uma competência tremenda. E tudo que ele faz, meu Deus do céu, dá audiência, faz sucesso, é sucesso comercial. Eu estou falando do Ettore Bronzatti Maciel Braia. Ettore Braia é um radialista que vocês conhecem e que hoje, há alguns anos, né? Alguns anos, colocou uma emissora de FM, talvez a primeira de Uberlândia, numa posição que chegou para ficar, chegou, viu e venceu. Ettore Braia, que bom ter no nosso programa. Luiz, o prazer é meu de estar aqui com você. Apesar da nossa amizade, eu acho que é sempre uma honra estar ao seu lado, falando com os seus telespectadores. E nós adoramos rádio, nós temos isso em comum. Mas, Ettore, eu quero saber coisas que o público não sabe a seu respeito, a não ser que você seja um excelente diretor de rádio, um profundo conhecedor dessa coisa que é o rádio, que a gente ama, e a posição que você tem em Uberlândia, porque todas as emissoras, por onde você passou, elas tiveram grandes momentos na sua existência. Hoje é FM Paranaíba. Agora, vamos começar do começo, porque esse programa aqui tem que fazer o currículo vita do entrevistado. Você nasceu onde? Eu nasci em Santo Tomás de Aquino. É uma cidade do sul de Minas, é uma cidade de radialistas. Lá nasceu Pedro Paulo Pauliello, você deve ter conhecido, era o Pedro Luiz. Você lembra do Pedro Luiz? Oh. Vicente Leporassi, também é de São Tomás de Aquino. E outros, tem um ator de novelas, eu não me lembro o nome dele, da Tupi, é de São Tomás. Quer dizer, cidade pequena, mas deu lá, assim, alguns radialistas. Eu não gosto de interromper o convidado, porque eu acho muita delicadeza, mas trabalhei com o Vicente Leporassi na Record. Fazíamos um programa, o Meio Diário, e ele fazia um quadro, o que o Vicente sente. E o Pedro Luiz, eu tenho uma coisa que eu nunca esqueci na vida, que foi um anúncio publicado na Gazeta Esportiva, quando a seleção portuguesa veio jogar contra o São Paulo, no estádio do Morumbi. E eles fizeram a seguinte quadrinha, plagiando Camões. As armas e os balões assinalados do futebol da terra lusitana serão agora outra vez cantados por Pedro Luiz na Pan-Americana. É genial, né? Genial. Escuta, como é que foi sua infância e juventude lá? Eu fiquei na minha terra, São Tomás de Aquino, pouco tempo, porque eu fui estudar em São Sebastião do Paraíso, depois Franca, e só vim concluir meus estudos aqui em Uberlândia. Mas a minha infância foi aquela infância normal. A infância foi em São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. Até 12 anos eu fiquei na minha terra, São Tomás de Aquino, e era assim, gostava demais. Primário lá? Fiz o primário. primário. Era primário ainda? Era curso primário. Fiz o primário e tinha a chamada admissão, né? Admissão ao ginásio. Admissão ao ginásio, que seria correspondente a uma quinta série. Depois eu fui estudar, tive um período que eu estudei numa escola agrotécnica em Muzambinho, no sul de Minas também. Depois de Muzambinho eu voltei para São Sebastião do Paraíso, fiz o ginasial lá e fiz o colegial em Franca, no Instituto Torquato Carneiro. E também prestei meus exames para Direito na Faculdade de Franca. Você formou-se em Direito, mas não advogou? Eu formei aqui em Uberlândia, eu transferi de Franca para Uberlândia e formei aqui em 1973. Advoguei 74 e um pouco de 75. Depois voltei ao rádio. É engraçado, eu sempre pensei que você tivesse nascido em Franca. Não. Tanto que eu tinha preparado a segunda pergunta. Fale francamente sobre Franca. Como é que está Franca? Franca hoje é uma cidade belíssima, uma cidade que tem um potencial muito grande com a indústria de calçado, continua ainda muito forte a indústria de calçado, mas já tem assim uma diversidade de outras atividades industriais. Mas continua sendo um polo de grande desenvolvimento naquela região da Mogiana. Mas agora, Franca também teve,
porque a nossa profissão rádio, eu também dei uma passada por lá, o Rádio Clube Hertz de Franca, né? Ele foi uma rádio emissora, né? PRB5. Uma emissora muito importante, né? A PRB5 foi um dos primeiros prefixos de rádio, porque era PRB5. Você sabe disso, que teve antes a PR? Eu trabalhei na PRB6, aqui do sul de São Paulo. Trabalhei na PRB7, a Rádio Tamoio. Eu trabalhei, assim, a minha parte de locução, de jornalismo, de estúdio, eu fiz na Rádio Oeste de Franca. Eu comecei em rádio, foi em São Sebastião do Paraíso, na difusora, Rádio Difusora Paraizense. E comecei com uma brincadeira. Nós tinha um concurso lá que chamava... Garoto ainda? Tinha 15 anos. Com 15 anos eu levei minha turma, meus amigos, nós fomos frequentar um programa de calouro, tinha um teste para locutor, eu fiz o teste e falei para a turma, vocês batem palma que nós repartimos o prêmio. E foi assim que eu comecei a rádio, com uma brincadeira. Mas após eu ter ganho o prêmio, que a minha turma era grande, bateram bastante palma, e aí eu fui convidado a trabalhar com 15 anos. Já tinha voz grave. Com 15 anos eu fui convidado a trabalhar na difusora pelo José Alcântara, que era diretor. Havia um problema de minoridade, mas ele obteve uma autorização do meu pai e eu trabalhava das 8 às 10 horas da noite na Rádio Difusora Paraizense, com 15 anos. Você não começou no famoso serviço de alto-falantes, não é? Não, essas coisas a gente faz na infância. Inclusive, teve um amigo nosso lá em São Tomás de Aquino, que é interessante, a cidade que eu nasci, ela chama Santo Tomás de Aquino, mas a gente fala São Tomás de Aquino, né? Eles dizem que tem que falar santo para dar mais imponência ao sumo teólogo da igreja, São Tomás de Aquino. E lá tinha o Paulo Enéas, que tinha um bar e tinha um serviço de alto-falante. Foi lá também que eu falei alguma coisa. Eu comecei criança na PRB6, Cruzeiro do Sul, fazendo mínimo, mas agora trabalhei em serviços de alto-falantes, Vale do Paraíba, de Itaúba. Dali eu fui para... E comecei... Nossa, se a gente não falar da nossa carreira de rádio, não, meu Deus do céu. Quando muita rádio coisa, era rádio. muita coisa. Estamos conversando com Héctor Braia, diretor da FM Paranaíba, esse sucesso de FM aqui de Uberlândia.